Vamos aguardar um pouquinho para deixar as pessoas entrarem, porque eu entrei um pouquinho mais cedo. Oi, tudo bem? Bom, aos poucos as pessoas vão chegando. Hoje eu consegui entrar na hora, graças a Deus deu tudo certo, né? E boa noite para todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto meio controverso, porque as pessoas têm muitas visões diferentes a respeito de terapias de vidas passadas. Existem muitas fantasias, inclusive, a respeito disso. As pessoas têm uma ideia de uma coisa ligada à religião, né? É claro, né, que para que você faça um tratamento, né, de terapia de vidas passadas, você tem que contar com o conceito de reencarnação. Mas o que seria, na verdade, a terapia regressiva? A terapia regressiva não é só terapia de vidas passadas. Nós fazemos a terapia regressiva para várias finalidades. Uma delas seria utilizar para terapia de vidas passadas. A terapia regressiva, de um modo geral, né, o termo seria ir para uma memória passada. Não importa se é uma memória da sua vida atual, né, ou uma memória de uma vida passada. Vamos falar um pouquinho da terapia regressiva, né? Como se usaria agora, né? Num contexto atual. Se você tem alguma memória, vamos supor, durante o seu processo terapêutico, que você queria resgatar, que você não consegue lembrar, vamos supor, da sua infância, alguma coisa, algum trauma, ou alguma lembrança, até pode ser uma lembrança que você precisa resgatar. Eu tive um caso de uma paciente que ela não conseguia lembrar de nenhuma lembrança boa dela com o pai. E ela queria, né, relembrar. Então nós fizemos a hipnose, se faz através de hipnose, né? Relaxamento. O que é hipnose, né? A hipnose é um relaxamento profundo, na realidade, que a pessoa acessa a memória inconsciente, que estão todas bonitinhas, guardadinhas lá, nesse local que nós não acessamos quando estamos despertos, né, conscientes, porque existe uma censura, né, entre a consciência e o inconsciente, e essa censura ela abaixa no momento em que nós fazemos a regressão, no momento em que nós fazemos o relaxamento profundo, que se chama hipnose, né? Hipnose não é aquela coisa que as pessoas imaginam, que você coloca um negocinho assim balançando e aí a pessoa perde a noção e ela começa a, sei lá, falar coisas que você pede para falar. Não existe nada disso. Porque, na verdade, a pessoa não perde a consciência, de jeito nenhum. Ela fica profundamente relaxada, né? Mas ela não perde a consciência.
ela consegue, inclusive, se comunicar com o terapeuta. Se eu perguntar o que ela está vendo, o que ela está escutando, o que ela está sentindo, ela consegue me responder. Então não há esse problema de perda de consciência, tá? Isso é um mito. Quando vocês assistirem na televisão, em algum programa, qualquer pessoa fazendo esse tipo de coisa, né? Rapidamente, assim, em segundos, fazer a pessoa entrar no estado hipnótico, isso não existe. Isso não é verdadeiro, isso é mito, tá? O estado hipnótico, inclusive, exige que a gente, antes de fazer, né, a hipnose, tente ver se o paciente consegue, se ele consegue ser hipnotizado, porque nem todas as pessoas se entregam, nem todas as pessoas conseguem se entregar à hipnose. Essa é uma verdade. Nem todo mundo consegue. Nem todo mundo relaxa profundamente. Às vezes você tem que passar por sessões de relaxamento, tentar que o paciente relaxe profundamente. Você faz várias sessões, eu costumo fazer uma gravação para a pessoa, né? Eu dou uma gravação com a minha voz e a pessoa, então, ela pega e ela faz isso em casa como se fosse um exercício, e ela então acostuma, vamos dizer assim, a fazer a regressão. Bom, então o que acontece? Quando a gente consegue, né, através vamos dizer assim, desse processo de ensinar a pessoa a entrar num relaxamento profundo, quando a gente consegue que a pessoa realmente se entregue à hipnose, porque muitas vezes é tensão, é ansiedade, ela vem estressada para o consultório, do trabalho, então ela custa às vezes a conseguir relaxar, ela aprende, até pode usar isso em casa, né? Então podemos tentar o tratamento de terapia regressiva. Então, como eu ia dizendo, terapia regressiva pode ser usada para a gente buscar uma memória da infância, uma memória intrauterina, uma memória que você precisa resgatar de um trauma, de uma fobia, descobrir uma fobia, enfim, fazer um trabalho, né, de um resgate de uma memória passada, mas desta vida. É claro que o resgate, né, dessa memória em si só não é terapêutico. Precisamos trabalhar essa memória. Depois que a pessoa lembra, nós precisamos sentar e falar sobre o assunto, porque não adianta só recordar como se fosse um filme, não adianta só ter a memória da situação. A pessoa tem que sentir, né? Tem que ter o sentimento, como se ela tivesse vivido a situação de novo, como se fosse uma catarse, tá? E ela poder falar e trabalhar, ressignificar durante o processo terapêutico isso tudo, né? Que ela viu, ouviu e sentiu. E geralmente a pessoa realmente volta à memória, né? Quando ela está profundamente relaxada e sente como se ela estivesse revivendo aquela situação. Ela vê as coisas, ela vê a situação, ela vê as pessoas que ela tem que ver, enfim. Ela traz todo um contexto, né, importante para que a gente consiga trabalhar depois conversando, né, através da terapia mesmo, da psicoterapia, trabalhar no contexto da terapia dela o que ela viu, sentiu e ouviu. Ok. Bom, e no caso da terapia de vidas passadas, como é que isso funciona? Bom, no caso da terapia de vidas passadas, a gente tem que partir do princípio óbvio, né? Que existem várias vidas, que vivemos várias vidas. Mas veja bem, não se parte de nenhum princípio religioso, tá?
não é uma coisa feita com um princípio de religiosidade. Tem que respeitar a religião de cada um, o credo de cada um, né? Então não existe isso, não existe vamos dizer assim, uma ligação com uma coisa de religião. E muita gente também não acredita em reencarnação. O que se faz quando acontece isso? Pode acontecer duas coisas. Ou a pessoa, né, não querer fazer, o que é óbvio, uma opção dela, porque ela não acredita, né? Então ela não faz. Ou se ela quer tentar, e é engraçado porque é o que mais funciona quando a pessoa não acredita, mas ela se deixa tentar, né, ver o que acontece, é que funciona muito bem. O pior que funciona. Até funciona melhor às vezes. Por quê? Porque ela não vem com fantasia alguma a respeito do que seria essa terapia regressiva. As pessoas às vezes vêm com uma expectativa de ver coisas como eu fui uma rainha, eu fui um rei, eu fui sei lá o quê. Às vezes a pessoa chega com um pedido de terapia de regressão, de terapia de vidas passadas, com muita fantasia. E a gente não trabalha por aí, não é esse o intuito, né? O intuito é ver algum trauma, é ver alguma situação que a pessoa tenha que resolver. E que ela já tentou em outras terapias, ela já tentou em outras situações, em outros campos, e isso não foi resolvido e está lá até hoje. Tem uma pergunta aqui, peraí. Até onde nossa imaginação poderia interferir na regressão de vidas passadas ou na hipnose? Olha, na verdade, eu trabalho com isso há muitos anos. Eu trabalho, acho que desde 94, com terapia regressiva. Nunca tive nenhum problema com fantasia. Mas o que a gente pode falar? A gente pode falar o seguinte: se por acaso a pessoa, né, te contou uma coisa, você não tem como conferir se aquela coisa que ela viu, sentiu, ouviu, enfim, se aquilo é verdade, né? Nós vamos trabalhar com o que a pessoa me contou, com o que ela pôde falar durante o estado de hipnose. Se foi uma fantasia, também é válido, porque veio do inconsciente. É um conteúdo, de alguma forma, inconsciente. A fantasia inconsciente também tem um significado importante, né? Ela traz toda uma bagagem que pode ser trabalhada. Então, a gente não se preocupa muito com isso, né? Não há como você testar se é ou não uma verdadeira vida passada, vamos dizer assim. E as situações infantis que eu já tive a oportunidade de fazer a hipnose e ver as pessoas me contarem, é muito interessante que muitas vezes elas vão relembrando depois, se encaixando na história delas mesmas, né? Olha, tal coisa que eu vi na sessão, eu lembrei que realmente eu fiz um piquenique com meu pai, que foi o caso dessa moça que eu falei, e eu me lembrei depois que eu fiz a regressão de mais coisas. A pessoa acaba abrindo, é como se ela abrisse, né, a memória e ela pudesse relembrar depois até de mais coisas, tá? Outra pergunta aqui: sonhos repetidos são uma forma de expressão de algo no inconsciente? Ah, sim, Kátia, sim. Com certeza, tá? Geralmente, sonhos repetidos são, sim, alguma coisa que tá aí batendo na porta, querendo sair, querendo te falar alguma coisa. Com certeza, né? Agora, eu não sei se é uma memória antiga ou se é uma coisa atual, porque quando a gente sonha, o sonho ele não é relembrado exatamente como ele foi sonhado, porque existe uma censura entre a consciência e o inconsciente. É como se fosse um texto que vai ser assim, como ser colocadas várias tarjas pretas em várias palavras e você não vai conseguir contar com tudo, né? Você vai ter
uma outra versão, não a versão verdadeira do sonho que você teve, mas aquela repetição, de qualquer forma, quer te dizer alguma coisa, tá? Mas isso pode ser trabalhado na terapia normal, tá? Na terapia, na psicoterapia do dia a dia, sem necessidade de fazer regressão. Só se você tiver alguma coisa que a gente chega à conclusão que realmente precise. Eu não costumo usar a terapia regressiva sempre, tá? Eu quero deixar isso bem claro. A terapia regressiva é uma coisa que se usa quando há necessidade, tá? Quando a pessoa traz alguma coisa que ela realmente não consegue mais dar conta em outras terapias ou na própria terapia. É uma coisa que você tem que ver o momento de usar ou não, né? Porque muitas coisas são atuais e a terapia, né, normal, a psicoterapia normal dá conta. Mas é um instrumento muito bom para quem tem alguma fobia que não se resolve, que já fez de tudo, já foi até para a terapia cognitiva, já passou por todos os caminhos e não conseguiu resolver, né? Eu tive o caso de uma paciente assim, que ela tinha muito medo de lugares fechados. Ela não conseguia nem entrar num elevador, ela não conseguia entrar no metrô, ela não conseguia entrar num ônibus. E ela chegou a um ponto que ela não conseguia dirigir sequer mais o próprio carro. Nós tentamos a terapia normal durante um bom tempo, até que nós chegamos à conclusão de que podíamos tentar fazer uma regressão para ver o que acontecia. E realmente, através da regressão, ela foi para uma vida passada. Porque eu não induzo, né? A gente não induz a pessoa necessariamente a ir para uma vida passada. Você faz uma indução de memória, para que você veja o que você precisa relembrar, o que você precisa para que você resolva o seu problema atual. E a pessoa fica desperta e ela pode se incomodar alguma coisa, abrir os olhos a qualquer momento. Então ela foi para uma vida passada e ela se viu emparedada, morreu emparedada naquela vida. Depois dessa recordação, vieram os detalhes, fizemos outras sessões de regressão, veio toda uma história, ela fez questão de ver a história inteira, até do começo ao fim, e nós trabalhamos isso fica bem claro, né? Sentamos e conversamos a respeito das memórias para poder, né, trabalhar, ressignificar o que aconteceu com ela naquela vida e que ela trouxe para os dias de hoje, né? Temos que fazer um encaixe, né? Não dá para trabalhar a vida passada como se fosse um filminho, uma historinha, né? Não é um perfume, né? Não é uma coisa para a pessoa fazer por curiosidade, né? Se uma pessoa, inclusive, me procura por curiosidade, eu quero fazer terapia de regressão por curiosidade, eu não faço. Não faço porque não funciona, né? A pessoa está ali para fazer uma coisa por curiosidade, ela não está ali para fazer porque ela está precisando resolver alguma coisa. As pessoas têm muita curiosidade a respeito dessas fantasias, né? Filmes, livros, histórias que ouviram, né? De, enfim, saber se elas foram, sei lá de onde, muita fantasia a respeito de histórias, de contos de fada, até se bobear, né? Se foram príncipes, princesas, acho que eu até já falei isso. Porque as pessoas não sabem que a maioria das pessoas que fazem regressão, inclusive, eu mesma não atendi nenhum rei, não atendi nenhuma princesa, enfim, atendi pessoas que tiveram vidas normais, até histórias muito doloridas, principalmente, não são histórias geralmente muito fáceis de trabalhar, porque é difícil, são sofridas, né? E não teve ninguém famoso, né? Não teve absolutamente ninguém que tivesse um alto escalão da vida, né? Vamos dizer assim. Então, é
é isso. Eu acho que as pessoas têm que ter essa consciência quando elas querem buscar esse tipo de terapia, né? Eu já tive pessoas que me procuraram aqui no Rio também. Há pouco tempo tive uma paciente que ela se queixava muito de ansiedade, medo de morrer, muito medo de morrer. E ela, inclusive, estava fazendo tratamento psiquiátrico, com medicação há muitos anos e tudo. E aí, realmente, eu achei que o caso poderia ser uma tentativa de ver o que estava lá guardado no passado. Mas para que isso aconteça, eu vou deixar bem claro, é muito importante nós fazermos uma boa entrevista, né? A gente conversar antes com a pessoa, procurar explorar bem o que está acontecendo, qual é o caso, o que a pessoa está querendo na verdade, né? O que ela está precisando, para que não haja problema de achar que, né, está matando a curiosidade, enfim. E tem uma pergunta aqui da Miriam. Mas hipnose só pode com terapia presencial? Não. Essa moça, inclusive, eu atendi online, tranquilamente. É facílimo. Basta você se deitar, você se colocar numa posição agradável, né? Pegar seu celular, porque fica mais fácil, colocar de um jeito que eu possa te ver, né? E eu vou falando, né? De preferência colocar o fone, porque eu acho que é melhor, porque te isola do ambiente, né? Colocar o fone, eu vou falando, vou dando as instruções para a pessoa ir relaxando e eu vou escutar ela também, vai ser mais fácil, porque inclusive a pessoa fala baixinho, geralmente quando ela está muito relaxada, a voz sai baixinha, né? Então é melhor fazer com o fone. Outra pergunta, Priscila. Qual a diferença entre hipnose e terapia regressiva? Olha, a hipnose seria o método que você usa para fazer a terapia regressiva, porque a terapia regressiva é tudo, né? É usar a hipnose para que você consiga chegar à memória, mas não é só isso. Você tem que pegar a memória, trazer de volta, né? Sentar e conversar a respeito do que a pessoa viu e ressignificar essa memória, entendeu? Por isso que é terapia regressiva, não é hipnose regressiva. Hipnose regressiva seria simplesmente você fazer a regressão e não trabalhar, o que não levaria a nada, muito pelo contrário, pode até causar um mal-estar na pessoa, né? A pessoa ter uma lembrança muito ruim e ficar com aquilo sem saber o que fazer, né? Isso tem que ter muito cuidado, né? Inclusive, existem pessoas por aí trabalhando com essas coisas e que nunca fizeram um curso, nunca tiveram uma preparação mais, né, completa, e isso é complicado. Eu aconselho sempre as pessoas procurarem pessoas que tenham a formação, né, da terapia regressiva, porque é complicado, né? É muito complicado mexer com lembranças que têm que ser trabalhadas. Elas não podem ficar só como uma recordação, né? Simplesmente, né? Então, procurem saber com quem vocês estão fazendo a hipnose e a terapia regressiva. A Michelle está perguntando, com a hipnose, a pessoa pode deixar de ter algum tipo de comportamento? Toque... Eu não entendi aqui, Michelle, o que você escreveu. Se a pessoa pode deixar de ter toque, é isso que você quer saber? É um comportamento esse comportamento tipo repetitivo que a pessoa tem às vezes antes de sair de casa, descobrir, né, se ela, tipo assim, tem gente que lava as mãos, tem que lavar as mãos várias vezes, porque senão vai acontecer alguma coisa, tem que bater na porta, tem vários rituais, né? O toque. Sim. Às vezes, sim. Eu acho que a pessoa tem que tentar primeiro procurar uma terapia convencional e procurar um psiquiatra, porque o toque também tem componentes que realmente
vamos dizer assim, tem que tomar medicação, tem que tratar, né, com a parte química, tá? Comportamento que a prejudica. Mas eu queria que você me especificasse melhor, assim, que tipo de comportamento é esse? Comportamento que prejudica como, assim? Eu não entendi a pergunta. Me refaz essa pergunta, por favor, Michele. Deixa eu tentar ver o que você escreveu aqui. Deixar de ter algum comportamento que a prejudica. É isso? Bom, aí eu teria que saber mais exatamente que tipo de comportamento é esse que você está falando, né? Um comportamento que a prejudica. Nós temos muitos comportamentos que nos prejudicam e não nos damos conta, né? Eu teria que saber que tipo de comportamento é esse que você está se referindo, né? Aí eu não sei do que você está querendo dizer. Vícios. Vícios tipo alcoolismo, drogas, essas coisas que você está querendo dizer? Bom, sim, poderia. Mas olha só, a primeira coisa, vou repetir, que uma pessoa tem que procurar, né? Quando ela tem um comportamento desses, né, um vício, por exemplo, é a terapia normal. E um psiquiatra, porque geralmente a pessoa que tem um vício, principalmente um vício químico, ela tem que procurar uma medicação. Vício de cigarro, por exemplo, o vício de cigarro é uma coisa meio de ansiedade, né? A pessoa muito ansiosa, ela fuma, né? É uma forma dela, vamos dizer assim, extravasar a ansiedade, né? Eu acho que uma terapia normal seria suficiente, né? Descobrir por que é essa ansiedade, que na verdade não é o vício em cigarro, na verdade o que está por trás do cigarro seria um comportamento ansioso e muitos comportamentos impulsivos, né? Às vezes uma pessoa que gasta muito, por exemplo, que vai fazer compra, não sabe se conter, né? Coisas compulsivas, né? São coisas geralmente que têm que ser tratadas primeiro. A gente tem que ver se resolve isso com a terapia convencional. Eu acho que sempre tentar o caminho, né, do hoje, né, do que acontece hoje na tua vida. A terapia de vidas passadas não é uma terapia para qualquer coisa assim. É como eu já falei. Se você já tentou várias terapias, várias coisas, e você não consegue resolver, aí sim, pode ser um caminho, mas não é o primeiro caminho, entendeu? O primeiro caminho eu acho que é procurar mesmo a terapia, porque a grande parte das pessoas, elas têm problemas de hoje que eu digo assim, da vida de hoje, da vida atual, né? Para quais situações, caso é recomendada a terapia regressiva? Então, Priscila, como eu já falei, é recomendado quando a pessoa não consegue tratar na terapia atual. Quando chega, esgota, né? Tipo assim, ela foi no psiquiatra, ela foi na terapia cognitiva, ela foi na terapia, sei lá, psicanalítica, ela foi na terapia de Gestalt, ela foi em N lugares, né? Então, é uma coisa que a pessoa esgotou as possibilidades, né? E aí a gente tenta a terapia regressiva mesmo, ok? Então, mas é bom insistir nisso, porque realmente para as pessoas não procurarem numa fantasia, né, de cura, assim, ah, vou descobrir alguma coisa do outro mundo. Na verdade, né, não é assim que funciona, de jeito nenhum, né? Outra pergunta, Renata. Terapia regressiva tem alguma ligação com constelação familiar individual? Boa pergunta. Olha só, Renata, existe um trabalho, né, que se chama constelação familiar. Sim, a constelação familiar é uma forma de trabalhar, né, com a memória regressiva, mas não é
um trabalho que é feito com a terapia regressiva, com a hipnose, tá? É um outro tipo de trabalho, é um outro tipo de, vamos dizer assim, de curso que você faria, tá? Mas é interessante também. E também leva a trabalhar coisas de vidas passadas, sim. Tá? Eu não fiz esse curso, mas eu conheço um pouco do trabalho e é um trabalho muito interessante, tá? Só que é um trabalho diferente do trabalho da hipnose, ok? Acho que espero que eu tenha conseguido responder a tua pergunta, né? Mas eu acho interessante quem quiser conhecer também. Muitas pessoas que trabalham com isso e pessoas que trabalham muito bem, livros que falam sobre isso. Não é difícil você se informar, tá? Bom, continuando. Então, quando a pessoa consegue resolver, geralmente, a situação de uma terapia regressiva, vamos dizer, você fez a sua terapia regressiva e você conseguiu ver uma vida passada. Pode acontecer de você ter que ver outras histórias. Não vai bastar uma só às vezes. Aliás, muitas das vezes uma história só não vai bastar. Por quê? Porque nós vivemos várias histórias repetidamente. Geralmente, o padrão é repetitivo, tanto que ele volta até o dia de hoje. Padrão você descobre várias vezes em várias histórias da vida passada da pessoa, das vidas passadas, tá? Então, às vezes você precisa voltar várias histórias de vida passada, né? Você precisa ver várias situações, né? Para que você trabalhe bem isso, né? Que a tendência do ser humano, tanto na terapia, né, normal, normal modo de dizer, na psicoterapia, né, é a repetição, né? Nós, quando temos um problema, nós tendemos a repetir, né? Repetir para elaborar, dizia Freud, né? Então, nós também temos isso em relação à terapia de vidas passadas. Nós percebemos um padrão de repetição, né? Então, às vezes, não basta você recordar uma história, né? Nós vemos que situações diferentes acontecem, mas aquele padrão se repete. Principalmente quando se trata de coisas, vamos supor, como falou agora a Michele, um vício, eu não estou falando de cigarro, cigarro é uma coisa muito, né, de ansiedade, mas vamos dizer um vício, talvez, um alcoólatra, né? Uma pessoa que é alcoólatra. Às vezes essa história do alcoolismo teve várias histórias, né, do porquê aquela pessoa criou esse vício, né, do alcoolismo em várias situações, em várias histórias diferentes, em várias vidas. É um exemplo, tá? Então, a gente tem que tentar ver até onde a gente consegue, né? Porque também tem isso, o nosso cérebro, o nosso inconsciente, como você quiser dizer, ele pode perfeitamente repetir, né? Ele tem uma tendência nós temos a tendência a repetir e nós temos uma tendência também como que eu vou dizer, teve uma pessoa que me interrompeu aqui, eu me perdi. Nós temos uma tendência a repetir, nós temos que trabalhar as coisas todas, né? Ver as histórias inteiras. As histórias de vida passada, nós geralmente trabalhamos a história inteira, tá? Desde o começo que a pessoa conseguiu ver até a morte, até o desencarne, tá? A história vai inteira. A história não vem bonitinha, né? Eu vou até avisar isso. Não vem vamos dizer assim, em pedacinhos, né? Bonitinha. Ah, nasceu aqui,
aí depois cresceu, foi criança. Não. Vem geralmente a recordação da história, da coisa mais difícil, do momento mais difícil, e depois a gente vai montando um quebra-cabeça. A gente vai juntando as lembranças até conseguir fazer a história toda, tá? Não sei se eu estou me fazendo entender. Se ninguém estiver entendendo, por favor, me fale. O que nós tentamos é juntar como se fosse um quebra-cabeça, porque toda vez que a pessoa entra em estado de hipnose e recorda, né, vem a lembrança, ela lembra um pedaço da história, né? A gente sabe que é a mesma história porque os personagens são iguais, os lugares, os sentimentos, enfim, a gente vai juntando, né? E depois, por isso que a gente, inclusive, tem que conversar, para a gente encaixar as coisas. Michele está perguntando se eu gravo para o paciente assistir. Olha, Michele, tem terapeutas que gravam, tá? Mas eu não faço isso, porque nem todo mundo gosta disso. O que que eu faço? Eu peço o seguinte, eu peço para a pessoa, e isso todo terapeuta pede também, de qualquer maneira, ter um caderno e ir anotando todas as sessões. Saiu da sessão, chega em casa, a hora que puder, estiver relaxado, escrever a sessão. Até porque na hora que você escreve, às vezes você consegue relembrar mais coisas do que você, naquele momento que estava lá deitada e relaxada, você estava lembrando. Vem detalhes, vem uma coisa na sua cabeça, vem uma imagem, vem um detalhe a mais. Isso ajuda muito no processo. Então, você tem um caderno, tá, para você anotar todas as sessões, e esse caderno eu peço para a pessoa trazer. Por exemplo, a gente faz a sessão de regressão. Na outra sessão, a pessoa traz o caderno e nós conversamos a respeito daquela sessão, né? Para fazer o encaixe, né? Então, eu também já sofri, óbvio, a gente quando faz o curso, a gente tem que sofrer o tratamento, né? Você tem que ser paciente para você saber como é que funciona, você tem que sentir na pele como é que é, né? Eu tinha o meu caderno, eu anotava, né? A terapeuta sempre pede isso, tá? Acho que deu para entender legal. Gravar, tem pessoas que gostam de gravar, mas eu acho um negócio complicado, né? Tem gente que não gosta, então eu nem pergunto, nem falo nada, entendeu? Sobre gravação, tá? Isso se faz geralmente quando você está fazendo estágio. No estágio, eles gostam que a gente grave, né? Mas aí é para o supervisor ver o teu manejo, etc, etc, etc. Então, voltando à história do caderno, que eu acho interessante, ocorre durante o processo, quando a pessoa está fazendo a terapia regressiva, algumas coisas interessantes. As pessoas, às vezes, têm um estalo e vem uma data, vem uma memória, ou vê um objeto e lembra alguma coisa, porque aquilo abre, né? A memória abre. Então, é como se ficassem dando sinais, né? Você começa a captar coisas às vezes, né? Que não é captar, na realidade é como se você tivesse aberto um caminho, né? Então aquilo começa a sair às vezes, assim, bem no estalo. Por exemplo, eu tive uma menina que eu atendi que ela se viu numa vida cigana e ela começou a vir uma imagem de uma carroça, ela foi buscar na internet se tinha alguma coisa parecida, né, aquela carroça que ela ficou vendo, 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 e ela acabou achando algo parecido, né, numa imagem, né, a gente estava vendo, era uma história de uma vida cigana, e ela ficou muito impressionada porque era muito parecido com o que ela estava vendo. Essas recordações, né, entre aspas, esses sinais, enfim, ajudam muito também, né? Então eu peço para a pessoa ficar atenta, né? E se vier uma data, vier um nome, por exemplo, às vezes você vê alguém, você também reconhece aquele alguém
como alguém que você já conhece nessa vida, isso pode acontecer, né? Eu acho que é fulano, né? Então você vai lá no seu caderno e coloca, fulano de tal, eu acho que hoje em dia é fulano, entendeu? Acontecem muitas coisas interessantes, é um processo muito, muito bom, é um trabalho que eu acho que ajuda muito, mas infelizmente ainda se conhece pouco, né? Quem mais falou sobre isso foi o Brian Weiss, que as pessoas devem ter ouvido falar, né? Mas o Brian Weiss depois, não sei, ele caiu em desuso, mas ele realmente, como terapeuta de vidas passadas, ele era muito, muito bom. Kátia, déjà vu. O que que você quer saber sobre déjà vu? Você acha que déjà vu pode ser uma recordação de vida passada, é isso? Pode, pode, pode sim. Aquela sensação, né, de que você já esteve naquele lugar, que você já passou por ali, ou que aquela situação já aconteceu. Pode sim, não quer dizer que toda a sensação seja isso, porque o que que acontece? Você pode ter sonhado com algo semelhante e você achar que você esteve naquela situação, mas na realidade foi um sonho que você teve, tá? Mas existem déjà vus muito esquisitos, significativos, né? Eu conheci, inclusive, uma prima do meu marido que me contou uma história dela na Grécia, que ela teve um déjà vu em Santorini, que foi uma coisa que realmente ela teve que levar em conta, né? Porque não dava para explicar de outro jeito, né? É uma longa história. Mas, sim, pode ser sim. Pode ser uma situação de vida passada, tá? Existem muitas coisas, né, que nós não conhecemos. A nossa mente, ela é extremamente rica, né? A nossa vida psíquica é extremamente rica, né? Eu acho que todos nós deveríamos olhar mais para dentro. Todos nós deveríamos prestar muita atenção na nossa vida psíquica. Nós perdemos, assim, às vezes, oportunidades de grandes descobertas a respeito de nós mesmos, de poder trilhar caminhos diferentes, de escolher coisas diferentes, ou não, ou escolher a mesma coisa e dar um outro sentido àquilo, enfim. Eu acho que a busca de autoconhecimento, seja de como for, ela é muito importante, né? Nós vivemos no automático o tempo todo. Nós vivemos muito para trabalhar, ganhar dinheiro, cuidar do marido, do filho, da casa, enfim, os homens também, trabalhar, trabalhar. E nós esquecemos dessa riqueza interior que nós temos, né? Essa riqueza que é a nossa psique, né? Existem coisas assim, inclusive a neurociência explica coisas assim hoje em dia que nós ficamos estupefactos, né? De como o cérebro funciona durante uma meditação, por exemplo. Eu até deixei um post com uma foto, né, de como o cérebro se como é que se diz? Funciona, né? Quando você tira uma tomografia, se não me engano, se foi tomografia, se foi ressonância, como o cérebro funciona quando você está, né, no estado de meditação. A meditação é uma coisa que traz mesmo uma paz e uma série de benefícios para o espírito e para o corpo, né? Até a pressão sanguínea, ela baixa, né? Quem tem problema de pressão alta, é uma recomendação, né? Então, eu acho que nós tínhamos que tentar descobrir quem nós somos, né? O tempo todo. Eu acho que nós não somos só isso aqui, nesse invólucro de carne. Lógico que nós temos que cuidar da nossa saúde física, que nós temos que cuidar da nossa alimentação, mas nós temos que ver que o mundo interior reflete no físico, né? Reflete tudo no físico. Quando uma pessoa está bem interiormente, você olha para ela, até o rosto, a feição, por exemplo, de um deprimido,
é tão óbvia. Você olha para a pessoa, você vê que o rosto está diferente, né? O olhar está diferente, né? E quantas vezes nós esquecemos de olhar para o outro, né? Ou de olhar para nós mesmos, né? Não olhar para arrumar o cabelo, para fazer uma maquiagem, mas olhar para nós assim e ver como é que eu estou, né? Eu estou bem mesmo? Está tudo bem comigo, né? Como é que eu estou me sentindo? Essa situação aqui, ela realmente está agradável? Está confortável? Porque todos nós podemos viver num estado de tranquilidade. Por que não? Isso não é uma coisa falsa, isso é uma verdade. Nós podemos buscar, através do autoconhecimento, um estado de tranquilidade. A tal da felicidade que todo mundo procura, na realidade, é estar bem consigo mesmo, é poder viver sua vida tranquilo, né? É poder saber que passo você está dando, por que que você está dando aquele passo, para que você está dando aquele passo, por que que você está com aquela pessoa, por que que você não está, enfim, N questões, né? E quanto mais você se conhece, mais você responde melhor a tudo que está à sua volta, né? A tudo que você tem que realizar, a tudo que você deseja, né? Você consegue detectar melhor, inclusive, o seu desejo, né? E as pessoas esquecem, às vezes, que o desejo é uma coisa muito importante, né? Nós temos que buscar a nossa felicidade. Nós temos que buscar. Ninguém vai te dar felicidade. Ninguém vai vir do lado de fora te dar felicidade. Felicidade é uma coisa que nós que temos que criar, né? Nós mesmos, né? E por isso, juntando com a outra live, a tal historinha da autoestima, né? Quem tem uma boa autoestima, lógico que vai viver melhor, porque ela vai procurar para ela os melhores caminhos para ela trilhar. Ela vai buscar para ela esse estado, não diria de felicidade, porque também felicidade é uma coisa assim muito fantasiosa, né? Momentos de felicidade, vamos dizer assim, de estar em sintonia com a vida, bem, tranquila, em paz, né? Sem precisar entrar em pânico, ansiedade, depressão, né? Enfim, o autoconhecimento eu acho que é essencial. Todo mundo deveria fazer terapia, por que não? E nós, terapeutas, temos que fazer terapia. Como é que eu vou trabalhar com alguém sem me conhecer, né? E nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Todos nós temos os nossos problemas, as nossas questões, né? Tudo isso traz a necessidade, né, de conversar com alguém que possa esclarecer, ajudar a pensarmos a respeito da nossa história, né? E a nossa história, às vezes, começa lá na barriga da nossa mãe, né? Sem falar de vidas passadas. A nossa história começa no desejo dos nossos pais de ter um filho, ou não, né? Se essa criança veio porque veio por acaso, foi um acidente, enfim, nossa história é nossa. Nós deveríamos saber da nossa história, ter consciência da nossa história, para que a gente saiba exatamente onde é que está pisando, né? E como pisar da melhor forma possível, ok? Bom, gente, eu vou encerrando, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a quem pôde comparecer. Vai ficar gravado na IGTV. Quem não pôde assistir, né, pode assistir pelo IGTV, né? A live foi gravada e eu sei que esse dia é feriado, inclusive, muita gente está passeando e tal, está viajando, né? Então, acho que fica aí para quem tiver com vontade de assistir ou ver de novo, né? E fico disposta aqui para
que vocês possam colocar suas dúvidas, pode colocar no direct. Obrigada, obrigada Priscila, obrigada Kátia. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada pelos likes, pelos coraçõezinhos, tá? E quem quiser deixar uma sugestão sobre a próxima live, o assunto que queira, também pode me mandar por direct, tá bom? E a gente se vê segunda-feira que vem nesse horário, ok? Beijo para vocês. Namastê. Tchau.